E hoje é um dia muito, muito especial, né? Porque é um dia que nós celebramos o Dia das Mães. Não que o Dia das Mães não seja todo dia, né? Porque todo dia é Dia das Mães, não é verdade? Mas hoje é um dia que nós relembramos e lembramos deste momento. E eu queria convidar você a abrir a palavra, lá em Provérbios 31:30. Amém? Abra a Bíblia em Provérbios 31:30 e nós vamos ler esse texto. Eu convido você a abrir. Mais uma vez, depois que você abrir, eu vou pedir para você ficar de pé para nós lermos, tá bom? Vamos lá? E aqui a palavra em Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça, e a vaidade e a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Tem algumas versões que diz, né? Então, mulher, se você teme ao Senhor, a palavra de Deus diz que você é louvada, que você é elogiada. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Dia das Mães. Mãe não é só aquela que gerou no ventre. Mãe é aquela que gerou no coração. Muitas mulheres podem não ter gerado no ventre, mas geraram no coração. Tiveram um filho de adoção. Outras mulheres podem ter gerado no espírito, no dobrar dos seus joelhos. E tem muitos filhos espirituais. Então essa palavra é para você, mulher, e para você, homem, também que está aqui. Porque você é também alguém que contribui para tudo isso acontecer. E agora eu gostaria de convidar aqui as pastoras que vão compor aqui, juntamente comigo, para trazermos esta palavra. Pastora Mércia, pastora Fátima e a presbítera Meire. Porque hoje nós vamos aprender sobre a importância da mãe e dessa mulher louvada através das mulheres da Bíblia. Amém? Pode se assentar. Graça e paz, bom dia para todas, em nome de Jesus. Amém. Que privilégio é poder falar da palavra de Deus. E que grande responsabilidade foi dada a nós nesta manhã, né, para trazermos essa palavra preciosa ao coração de vocês. A Bíblia fala que há vários tipos de mães e de mulheres na Bíblia, assim como nos dias de hoje, né? E ainda bem que temos diversidade de pessoas, porque já imaginou se todos fôssemos iguais? Seríamos robôs, né? A beleza de Deus é essa. A cada uma tem uma característica específica. Não é mesmo, pastora Mércia? Verdade, Vivi. E eu quero convidar agora a pastora Mércia, vai iniciar essa ministração falando sobre uma mãe de coragem. E eu pergunto para você, você aí mulher, você é uma mulher de coragem? E a pastora Mércia vai falar sobre Eva. Amém. Bom dia, graça e paz, amadas. Amém? Hoje é um dia muito especial, né? Apesar que todos os dias é o dia das mães, né? Porque a gente não é mãe só um dia, mas a gente é mãe todos os dias, não é verdade? Mas hoje é um dia especial porque é uma data específica para isso, né? E eu gostaria de falar sobre, né, uma das mães, onde tudo começou. Lá em Gênesis 3:20, diz assim: e chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de eu entrar, né, falar sobre a mãe, né, a mãe de todos os viventes, né, a nossa mãe, né, eu quero tratar também, quero falar da criação de Deus, né? Eu não posso falar só da mãe Eva, mas eu tenho que falar da criação de Deus, porque a criação de Deus, Deus criou, né, o céu e a terra, e tudo que nele contém foi Deus que criou. Toda a criação vem de Deus. Amém? A criação também dos seres viventes, né? Também foi Deus, todos os animais, foi o Senhor que criou. Então, tudo vem de Deus, a criação, e Deus viu que foi bom. Lá no verso
no verso 26 de 1 Gênesis, diz assim: e disse Deus, façamos o homem, aliás, né, peraí, no final do verso, deixa eu ver aqui, no final do verso 25, versículo 25, Deus disse, e viu Deus que era bom. Então, Deus viu toda a sua criação, e Ele se alegrou com o que fez, amém? E no versos 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nós vemos aqui que Deus criou o homem, né? Deus criou o homem do pó da terra. Ele formou o homem do pó da terra, e sobre as suas narinas Ele assoprou e deu vida, se tornou alma vivente, né? E Deus colocou esse homem, Adão, aonde? No jardim do Éden, onde Deus tudo construiu, para que ele lavrasse a terra e guardasse a terra. E ali foi feito isso. E Deus, né, colocou o Adão também para dar nome a todos os animais. Verdade, Coisa né? preciosa, né? Que Então. responsabilidade. Verdade, a responsabilidade, né, que Deus deu a ele. Olha, gente, já no início, hein? Já desde o início, Deus já dando responsabilidade aí, hein? E para o homem, né? E deu essa responsabilidade dele colocar o nome de todos os animais. Então, Adão tinha trabalho, e muito trabalho. Mas, né, Deus viu que ainda o homem estava ali, tristinho, né, solitário. Então, Deus olhou assim para Adão e falou, não, eu preciso arrumar uma companheira para ele, né? E o que Deus fez? Deus fez a mulher, amém? E eu creio, né, pastora Mércia, que Deus atendeu também o desejo do coração dele. Sim, porque ele via que todo mundo tinha seu par, mas ninguém era parecido com ele para ser o par dele, né? Sim, verdade, isso Ô, mesmo. Mércia, e ele viu que era muito serviço, que ele não ia dar conta sozinho, precisava de uma ajudadora. de uma ajudadora e tanto, né? Um ajudador, um auxiliador aí, verdade. Né? E vemos aqui em Gênesis 1:7, que diz assim, e formou Deus, né? E formou Deus o homem do pó da terra, né? Não, mas é o 15 que eu quero ler. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, né, para lavrar e guardar a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, né? E Adão pôs os nomes. Amém. Só um minuto aqui, amados. Amém. E aqui, olha. Né, e Deus colocou o homem no jardim, né, do Éden para arar e cuidar da terra. Amém? E ele viu que não era bom que estivesse sozinho, que o homem estivesse sozinho, no 18. Como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja com ele diante dele. Amém? Então, nós vemos aqui, amados. Amém. Glória a Deus. E nós vemos aqui em Gênesis 2:18, que Deus fala que não é bom que o homem esteja só. E vemos em Gênesis 2:21, Deus faz Adão cair num sono profundo. Deus fez Adão cair num sono profundo, né? Deus deu uma anestesia lá do sono para Adão, né? E da sua costela, né? Deus tirou a sua costela e formou a mulher. Deus não fez a mulher acima, tirando da cabeça, e nem fez a mulher abaixo, tirando dos pés, mas Deus fez a mulher do lado, para que ela seja ajudadora, auxiliadora. Amém? E eu fico aqui, amados, imaginando, né? Imaginando esta mulher, Eva, como ela foi corajosa,
Uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, uma mulher uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, uma mulher que Deus colocou ao lado do homem para ajudá-lo, para estar, né, sendo ajudadora dele. E eu fico imaginando, amados, a maternidade para Eva. Como foi difícil, né, pastora Vivi? Numa época tão difícil, gente, tão difícil. Eu fico imaginando isso. Porque por ela ser a primeira mulher da humanidade, né? Ela não tinha em quem se espelhar. Ela não tinha um modelo para olhar. Ela não tinha uma mãe para quem perguntar, né? Para ajudá-la, né? Para ajudá-la. Todas nós, quando temos os nossos filhos, a gente tem mãe para auxiliar, a gente tem sogra para auxiliar, né? A gente nunca está só, porque os homens não conseguem. Desculpa, mas eles não conseguem. Então, né? E eu fico imaginando isso. Eva ali, sozinha, na sua maternidade, tendo seu filho ali, só com Adão, né? E eu acredito também, Deus, né? Todo o tempo amparando. Eu acredito. Sabe, amadas, eu lembro nas minhas gestações. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter minha mãe por perto, né? Eu perdi minha mãe faz 3 anos, então minha mãe acompanhou as minhas gestações, minha mãe acompanhou meus filhos crescer, né? E não foi o caso de Eva, né? Eva ali teve que se virar sozinha. Eu imagino a loucura que é, gente, porque eu lembro que quando eu tive meu filho, gente, eu não sabia dar banho nele. A minha mãe ia todos os dias para a minha casa, pastoras, dar banho no meu filho, porque eu não sabia dar banho. Parecia que eu falei, meu Deus, vou deixar esse menino cair, vai se afogar nesta água, né? Mas eu vejo, assim, né, imaginando como foi Eva, a maternidade, como foi ela criando os seus filhos ali. Muito difícil, amadas, muito difícil. Eu creio que foi muito difícil. Talvez você, mãe, você talvez se identifique assim como Eva. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter sua mãe por perto, né? Porque Eva não tinha ninguém, ela não tinha uma mãe, ela não tinha uma amiga, né? Ela não tinha uma auxiliadora, não tinha ninguém. Ela estava ali sozinha. Ela não teve nenhum tipo de rede de apoio. Não. Mas ela tinha o Senhor, né? Que eu É o creio mais que todos os importante, dias né? ele vinha, conversava e ensinava todas as coisas. Mas nós, como mulheres, gostamos de ter alguém, né? Para dividir e partilhar. Que mulher que não gosta de conversar e de dividir experiências? Ainda mais verdade, Vivi, ainda mais a mãe, né, gente? Porque, olha, maternidade, gestação, a gente quer ter quem por perto? A nossa mãe, né? Não é verdade? Mas ela tinha algo precioso, que era o Senhor Jesus. E talvez hoje, mãe, você se identifique assim como Eva. Talvez você não tenha tido a sua mãe por perto, né? Talvez você teve que criar o seu filho sozinha. Então, você é como Eva, uma mulher lutadora, corajosa. Amém. Né? Uma mulher forte, temente a Deus. Porque Eva era temente a Deus. E eu acredito sim, eu acredito, a Bíblia não relata isso, mas eu acredito sim que todo o tempo o Senhor estava ali com ela, todo o tempo o Senhor estava cuidando, ajudando ali ao lado, cuidar dos filhos dela. Amém? Amém. Assim como todo o tempo, amadas, o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando também a cuidar, né, dos nossos filhos. Por isso que nós temos que estar com nossos corações na presença do nosso Senhor. Amém? Buscar ao Senhor todos os dias, apresentar os nossos filhos todos os dias para o Senhor. Amém? Amém. Então, nós vimos agora sobre a mãe Eva, uma mulher de coragem. Mas eu não poderia deixar de falar sobre uma mãe que foi leal. E eu queria falar um pouco da lealdade de Sara. E para isso eu queria que a Fátima comentasse um pouco. Ai, Jesus. Antes de falar sobre Sara, que a pastora Vivi já falou sobre a lealdade, né, de Sara, que ela
quero dar um pequeno resumo aqui do que Deus falou comigo. Nós tivemos uma reunião, né? E eu fui muito tocada por Deus para falar sobre essa mulher. E eu quero dizer que antes dela se tornar Sara, ela foi Sarai, né? Ela foi Sarai. Uma mulher como eu, como você, no início de uma carreira cristã, né? Eu não me converti num lar evangélico. Eu me converti aos 22 anos. Eu não conhecia o Senhor e eu precisava aprender a conhecer a Deus. Então, para falar sobre isso, eu quero dizer que Sara, ela foi leal ao seu marido, porque Deus falou com Abrão primeiro, né? Não falou com ela. Deus deu uma promessa para ele. E ela, na submissão, creu naquilo que o seu esposo estava falando. Creu que Deus estava falando com ele e o seguiu. Porque quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai, lá em Gênesis 12:1, imagina vocês, eu imagino eu, quando nós temos que largar a nossa casa, largar o conforto, largar a nossa mãe, né, como a pastora Mércia falou, que nos dá apoio, que nos ajuda, e sair para um lugar que nós não conhecemos, crendo que Deus falou com o esposo. E qual de nós, aqui, pastora Mércia, Meire e pastora Vívia, quem de nós aqui um dia não quis ajudar a Deus? Né? Todas nós, né? Todas nós. Aí, Sarai passou por vários momentos difíceis. Atravessou um deserto, foi para o Egito. Lá ela teve que dizer que ela não era esposa, que ela era irmã, porque ela era bonita, ela era formosa, ela era desejada de outros homens. E para poupar a vida do seu marido, ela chegou até a dizer que ela era irmã de Abraão, não esposa. Aí ela começou a ver as dificuldades da caminhada, de sair daquele lugar de conforto e ir para um lugar onde Deus tinha falado com o esposo, não com ela. Aí, eu imagino, né, pensando assim, a gente começa a falar assim, será que Deus falou mesmo? Será que ele não está ficando louco? Será que ele não é coisa da cabeça dele? Quantas de nós não agimos assim? Aí, lá em Gênesis 16, diz que Sarai vai dar uma ajuda para Deus. Se Deus falou para você que você vai ser pai, e eu até agora não consegui ser mãe, então eu vou te dar uma ajudinha. Aí ela vai lá, prepara uma serva e fala, tenha um filho com ela e aí tudo vai ser resolvido. Não, não foi assim. Porque nós precisamos ser submissas à vontade de Deus. Tudo tem um tempo, não é no nosso tempo. Então, por isso que eu digo, muitas vezes nós queremos ser Sarai. A gente quer fazer no nosso tempo. Nós temos uma promessa. Cada uma de nós aqui temos uma promessa. Cada um de mães aí tem uma promessa. Eu quero dizer para você, aleluia. Se Deus fez uma promessa para você, que tu e tua casa servirá ao Senhor, confia. Confia. Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. O relógio de Deus não é o nosso, né? Exatamente. Aí, em Gênesis 17:15, ela tem um particular com Deus. Que Deus muda o nome dela de Sarai para Sara. Aí eu quero falar um pouco de mim. Eu era essa Sarai, que queria resolver as coisas da minha forma, do meu modo, porque, como eu disse, eu vim de um lar que não era evangélico. Eu vim de um lar desestruturado. E eu achava que eu podia fazer sem consultar a Deus, sem consultar o meu marido, fazer aquilo que eu achava da minha vontade. E o que aconteceu? Eu tive muitos imprevistos, muitas decepções. Aí, aos 23 anos, mais ou menos, eu comecei a ouvir a falar de Deus, a estar numa igreja, e comecei a buscar a Deus. Aos 23 anos,
Hoje eu tenho 55. E foram uma caminhada. E hoje eu quero falar que hoje eu posso falar que eu tenho um pouco de Sara no meu coração. Porque eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de intimidade com Deus. Eu busco ao Senhor nas coisas que eu preciso fazer, como a pastora Mércia ensinou, como Eva. Eu apresento os meus filhos diariamente aos pés do Senhor. E fazendo esse estudo, o Senhor falou ao meu coração, e eu compartilhei com elas quando nós tivemos uma reunião, que o Senhor me trouxe à memória um louvor antigo, né, que fala assim: parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece que as promessas de Deus eu não vou viver, né? E quantas vezes eu cantei esse louvor chorando, falando ao Senhor: Deus, quando eu vou viver as suas promessas? Quando eu vou ver a minha casa tranquila? Viver aquilo, a promessa que Deus tinha dado para mim, meu esposo e meus filhos. Como demorou. Mas hoje eu vivo essa promessa. Esse dia chegou. Sabe por que esse dia chegou? Porque eu estive rendida aos pés do Senhor. Eu busquei, eu orei. Muitas vezes, com perdão da palavra, eu quebrei a cara. Me decepcionei, mas eu continuei. Eu não parei. Eu continuei olhando para o autor e consumador da minha vida. Que um dia eu não conhecia, mas eu passei a conhecer. Aí eu quero deixar para vocês conhecerem. Sara, ela começou ali em Gênesis, e ela foi citada por Pedro. Em 1 Pedro 3,6, ela foi citada da lealdade dela. Depois, lá em Romanos, Paulo cita da fé de Sara. E por último, né, se cumpriu a palavra lá em Hebreus 11:11, que pela fé Sara também foi honrada ali. Então, se hoje você está começando a sua caminhada, como eu comecei lá no começo, com 23 anos, sendo Sarai, sendo destemida, fala: não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou dar uma forcinha para Deus, como eu disse. Aquieta o teu coração, mulher. Aquieta teu coração. Peça para Deus quebrantar o teu coração. Te dá a sabedoria dos céus. Peça ao Senhor para levar cativo todo o seu pensamento à vontade e obediência de Deus, e não a sua. Quero dizer outra coisa para você, mulher. Não se amolde. Romanos 12 fala que nós não devemos nos amoldar às coisas deste mundo. Não queira andar de acordo com a moda do mundo, que é passageira e que se perde, mas se molde com as coisas de Deus. Se guie pela palavra de Deus. Como eu disse, hoje eu tenho intimidade com Deus. Hoje eu oro e falo: Senhor, fala comigo. E sabe como que o Senhor fala comigo? Aqui, pela palavra. Eu não preciso buscar fora pessoas para me orientar o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Ou o padrão do mundo, como eu devo agir, como eu devo me vestir, como eu devo andar, como eu devo ser. Não. Eu falo: Espírito Santo, me ajuda, conduza. Como diz a palavra, lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mulher, você tem promessa. Cada uma de nós temos uma promessa. Você sabe qual é a sua promessa? Eu te convido a conhecer. Eu te convido a conhecer. Amém? Vamos deixar Deus dirigir as nossas vidas como Sara, uma mulher leal. Se hoje você ainda tem esse espírito de Sarai,
Peça a Deus. Fala, Senhor, me ajude. Me rendo aos seus pés. Me ajude. Amém? Amém. É dependência de Deus, né, pastora Fátima? A pastora Fátima entrou num processo do quê? Depender de Deus. Porque enquanto ela vivia pelas mãos dela, da forma dela, ela não via fluir na vida dela. E a partir do momento que você aprende a depender de Deus e entrega o controle nas mãos dele, ele passa a mudar e reescrever a sua história. Porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém? E eu gostaria de falar sobre destemor. O que é ser destemida? Pensa nessa palavra, uma palavra forte, né? Sim. E para isso eu queria que a presbítera Meire falasse um pouquinho agora de uma mulher que foi muito destemida. Bom dia, igreja, bom dia, pastoras. E eu estou aqui impactada, né? Porque a palavra de Deus, ele é maravilhoso. Cada uma de nós estudou aqui, né? As características de mães diferentes, de diferentes épocas, porém, todas elas levam para o mesmo caminho, né? Que a gente tem percebido aqui. Jesus, né? Ele aponta essas mães para o mesmo caminho, né? Caminho da obediência, da fé, né? Do destemor, do ouvir a palavra de Deus, da importância que tem, né, em estudarmos a palavra de Deus, em conhecermos essa palavra. Então, eu estou impactada aqui com esse momento nosso aqui. E sim, né, nós temos na Bíblia um exemplo de uma mãe destemida, e eu creio no meu coração que todas nós, mulheres, mães, já nascemos com essas características, né, porque os desafios da maternidade, eles são extensos, né? Então, uma mulher destemida, o que é? Uma mulher corajosa, valente, ousada, uma mulher que toma decisões. Hoje nós estamos falando em especial para as mamães, né? Mas essa ousadia, ela não tem nada a ver com os padrões do mundo. É importante nós esclarecermos isso, né? Porque a ousadia que o mundo propõe, ela tem levado famílias inteiras à destruição. E não é essa ousadia que a Bíblia nos ensina, né? E Joquebede, lá em Êxodo 6:20, é uma mulher considerada destemida na Bíblia, né? Lá em Êxodo 6:20, ela fala que ela é a mãe de Moisés, e a história de Moisés é uma história muito conhecida por todos nós. E eu não vou entrar aqui muito no contexto histórico da época, mas é importante a gente saber, destacar, né, que quando Moisés foi concebido debaixo de uma lei, né, que foi estabelecida lá pelo governo do Egito, que era uma lei de morte, né, aonde foi decretado ali que todos os recém-nascidos do sexo masculino, eles deveriam ser mortos, né? E Joquebede, ela não se atentou a esse decreto. Ela confiou no Senhor e ela seguiu adiante. Ela queria a família dela, né? Então, diante desse cenário, é que Moisés foi concebido, ele nasceu, e durante 3 meses essa mãe ela guardou e protegeu, né? Mas o decreto estava lá. E o que fazer? Existia uma perseguição, um decreto de morte. Isso. Né? Mas ela não olhava para a circunstância. Ela olhou para Deus, né? Ela confiou em Deus, é um ato de fé, né? E ela olhou para Deus e ela confiou em Deus. Então, Moisés nasceu, e ela protegeu ele até o 3º mês, ela conseguiu esconder ele, mas aí ela estava diante de uma situação, o que fazer? Né? Então, ela conta a história que ela pegou, colocou ele no cestinho e lançou ele às margens do rio. Só que Joquebede, né, se a gente for olhar assim, falando, nossa, mas ela colocou o menino no rio dentro de um cesto. Não, gente, ela não fez isso de uma forma qualquer. Primeiro, ela tinha fé, né, de que algo poderia acontecer, de que Deus poderia mudar. Foi pela fé que ela fez esse ato. Então, isso não significa que a gente tem que sair lançando nossos filhos no rio, não, viu?
né? Vamos deixar claro isso. Mesmo que eles perturbem, né? Mesmo Ó, que eles te tirem do esse sério. menino está muito danado, está muito perturbado. Mesmo que tire do Não é sério, nós isso. não vamos jogar no rio. Isso, não Ela é foi, isso. ela foi estrategista. Foi Para estrategista. fazer aquilo, ela analisou a situação. Isso, porque, olha, veja bem, naquela época, a prática de adoção pelos egípcios, ela era uma prática, né, daquela época. Então, olha a estratégia. Ela lançou o menino no rio, ela ficou ali na espreita olhando, e vamos ver o que vai acontecer. E ela creu em Deus, que Deus ia mudar a história, e Deus mudou, né? Porque o Moisés, ele foi trazido de volta para ela poder amamentar, e durante aquele tempo que ela ficou com ele, né? Depois ele foi lá morar lá no palácio, lá no reino, né? Mas durante aquele tempo, ela pôde ministrar a vida dele. Olha que precioso, né? Então, ela pôde falar de Jesus para ele, mesmo estando pequenininho. A Bíblia nos ensina, né? Ensina o pequenino no caminho que deve andar. Os que mamam, né? Desde Exatamente. quando mama, a gente começa a ensinar. Orar, falar, declarar a palavra de Deus, né, sobre a vida dos nossos filhos. Então, nesses 2 momentos, a gente vê Joquebede como uma mulher destemida, corajosa, valente, né, mas debaixo de uma instrução, que é a instrução do Senhor, né, a instrução dos céus. E eu, em muitos momentos na minha vida, eu também me vi diante dessa situação, porque nós, como mães, os desafios da maternidade, eles são muito, e às vezes a gente se vê, né, pastoras, diante de situação que a gente fala, o que a gente vai fazer? Né? Momentos de decisões. Ato de fé, né? Ato de fé. Né? E eu, quando a minha filha ela tinha 4 anos de idade, né, eu era casada, tinha minha família. Quando a minha filha ela tinha 4 anos de idade, o pai dela arrumou outra pessoa e foi embora. Nos deixou, né? E ali era um momento muito difícil para mim, porque eu me vi diante de uma situação onde eu tinha uma criança de 4 anos, sozinha, tendo que cuidar, trabalhar para poder sustentar. Eu trabalhava na época, mas o que eu ganhava não era o suficiente, entendeu? Para mim manter a minha casa, a minha família e as necessidades. E eu também, como a pastora Fátima, eu vim, né, entregar minha vida a Jesus. Eu já era adulta, minha filha já era nascida, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu não tinha intimidade com Ele, eu não conhecia a paternidade de Deus, né? Deus, para mim, era um ser supremo, criador dos céus e da terra. E era isso, que se as pessoas não andassem na linha, ia tudo para o inferno. Era esse o pai carrasco. O pai carrasco, era esse Deus que eu conhecia. Eu acreditava, né, na existência de Deus, mas eu não conhecia a paternidade de Deus. O amor, o cuidado de Deus. Eu vim conhecer isso depois, né? E quando tudo aconteceu, eu me vi diante de uma situação muito difícil, onde eu tinha que tomar decisões. E eu lembro que a dor era tão grande, né? Porque a gente não conhecia o amor de Deus, eu não tinha... Era uma pessoa, sabe, tomada por sentimentos de rejeição, né? E a vontade que eu tinha era literalmente de morrer. Mas eu olhei para aquela criança de 4 anos de idade, né? Toda rechonchudinha, linda. e eu lembro que eu fiz uma oração. Né? Mesmo dentro da minha ignorância espiritual, eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, eu creio que você existe. E eu estou aqui diante dessa situação que eu não escolhi, que eu não desejei. E eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma criança de 4 anos de idade, que ela precisa de mim. E eu quero te convidar a fazer parte da minha história e a andar comigo. Me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. E foi essa oração que eu fiz naquele dia. E eu posso dizer para vocês que Deus mudou a minha história. Aleluia, glória a Deus.
Ele entrou na minha vida. Ele me curou dos meus medos, das minhas rejeições. Ele foi gerando em mim uma identidade que eu não tinha. E Ele me ajudou. Foram muitos desafios. Hoje a minha filha tem 24 anos de idade, ela está ali, Linda. formada, para a honra e glória do Senhor. Não faltou nada, nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Em todas as coisas nós fomos supridas. O Senhor abriu uma porta de trabalho para mim ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. A minha filha, ela não estudou em escola do Estado, ela estudou em escola particular. Deus, Ele é fiel, irmãos. E você que é mãe, não desista da tua casa, não desista da tua família. Não importa o contexto que você tenha conhecido Jesus. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Ele cuida em todos os detalhes. Não desista da tua casa. Ore, Amém. ore em Amém. cima dessa palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Declare a palavra de Deus, abençoe a vida dos teus filhos, a tua casa, a tua família. E Deus, Ele vai fazer todas as coisas, porque Ele é maravilhoso. Amém. Ele é maravilhoso. Ser forte, seja corajosa, Amém. mãe. Isso já está dentro de você. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de covardia, Amém. mas de poder, de amor e de moderação. Amém. A coragem, a ousadia em Deus, ela é moderada, não é segundo o padrão do mundo que sai chutando tudo, não. O amor de Deus, o poder que emana do trono dos céus, vem junto com o equilíbrio para que você possa conduzir a tua casa e a tua família. Amém. Dentro de você existe esse poder. Seja fiel ao Senhor, vale a pena. Amém? Meire, ainda completando, né, a sua palavra, na história de Joquebede, a gente pode ver nos dias atuais. Sim. Porque Joquebede teve que lançar o filho dela ao mundo. E hoje, todos os dias, a gente lança o nosso filho ao mundo. Sim. Né? Com muitos perigos. A gente sabe que eles saem para estudar, saem para trabalhar, mas a gente está em casa. Senhor, guarda a sua saída e a sua chegada. Dê ordem aos seus anjos para acompanhar, para abençoar, para livrar. É a mesma fé de Joquebede, né? Então, as pessoas ainda falam assim, do mundo, né? A Bíblia está... precisa se atualizar a Bíblia. Olha aí, Joquebede, uma mulher... Hoje a gente aprende com ela para os dias atuais, que todos os dias nós temos que orar para os nossos filhos, porque todos os dias nós lançamos ele ao mundo. E quem cuida? Quem cuida, Mércia? Deus. Quem dá a oportunidade para os nossos filhos? Deus. Então, todos os dias nós também temos um pouco de Joquebede. Sim. Porque começa lá na infância, né? Igual Joquebede. Até o terceiro mês ela pode proteger. Então, nós, como mães, né, como mulheres, o nosso braço alcança até determinado momento, né? Mas dali para lá nós temos que confiar no Senhor, que Ele olha pelos nossos filhos. Por isso é importante nós abençoarmos os nossos filhos, por isso é importante nós orarmos, né? E clamarmos pelos nossos filhos, porque começa lá na infância, né? Lá quando vai na escolinha, uns têm que ir para o berçário, então a gente não sabe o que acontece lá. Então essa proteção, né? Ela vem do Senhor e mediante a nossa fé em Cristo Jesus, né? E lançando a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Amém. 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 Não poderia deixar de falar, né, da importância de termos constância, porque a Meire fez uma oração, mas a partir daquele momento ela permaneceu buscando a conhecer a Deus e firmada nele. E para lembrar essa constância, eu não poderia deixar de falar de Ana. A mim foi confiada essa responsabilidade. E quando eu vi Ana, eu falei, Senhor, Ana tem muito a ver com a minha história. Mas eu queria dizer que Ana, o significado de Ana é graciosa, amável, graciosa e generosa. Então, se tem alguém aqui que chama Ana, olha a importância do que o seu nome carrega, viu? Todas essas características você carrega no seu nome. E Ana é uma mulher grandiosa,
Ana foi uma mulher que viveu a misericórdia de Deus, né? E ela é uma mulher que passou por um grande sofrimento, que foi a esterilidade. Se hoje para uma mulher ser estéril não é fácil, imagina naquela época. Casava para ser mãe, para ser dona de uma casa, para gerar muitos filhos. E aquele momento para ela não era fácil. Ela era apontada pela sociedade. E ela era apontada por Penina, que era a outra mulher de seu marido, né? Então, para ela, era algo desesperador não ter filhos. Mas Ana, ela é marcada na Bíblia por uma constância, a constância da oração. O que na sua vida hoje tem sido impossível? O que hoje você identifica que é impossível? Porque para Deus, nada é impossível. Ele é um Deus que pode todas as coisas, não é verdade? E eu queria que você abrisse comigo a palavra lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10. E aqui nós vamos ler juntos a oração de Ana. Como que ela se colocou diante de Deus. E com Ana nós podemos aprender como nos posicionar diante dele. E aqui diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quantas vezes a nossa alma está amargurada? Mas o que você tem feito, mulher? Você tem ido aos pés do Senhor? Ou você tem murmurado, você tem reclamado para uma e outra pessoa? Ana, ela foi aos pés do Senhor. E o melhor lugar para se estar é aos pés dele. E ali votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor, o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ali ela vai diante de Deus, e ela fala: Senhor, me dá um filho, e se o Senhor me der esse filho, eu entregarei ao Senhor, ele não será meu. Olha a forma que ela orou. Nós temos que aprender a orar. Nós temos que orar constantemente, porque a oração, ela é uma alavanca, que ela move a mão de Deus, em meu e em seu favor. E naquele momento ela se colocou nessa posição de clamor. E o que aconteceu, que a Bíblia relata? Que Deus ouviu o clamor de Ana. E ali então, imagino, grande alegria ela teve, ao poder gerar o grande profeta Samuel. Amém. Só que ela cumpriu um voto que não foi fácil. Será que foi fácil? Depois de desmamar o filho, ainda pequeno, ela cumpriu. Ela o entregou para ser criado no templo. E ali já ser preparado, desde pequeno, para ser o homem que Deus havia preparado para ele ser. Um grande profeta sobre esta terra. E eu quero dizer para você que Deus depois honrou essa mulher. Não ficou só em Samuel. A Bíblia fala que ela teve mais 5 filhos. Uma mulher que não podia gerar. E eu quero partilhar aqui o meu testemunho. Eu fui uma mulher que não podia gerar filhos. Eu já estava casada e tentando ter filhos há 7 anos. Né? E os médicos diziam que eu tinha uma pequena possibilidade de ser mãe, muito pequena, de forma natural. Então, eu e meu esposo, nós orávamos, nós clamávamos, mas até que chegou o ponto que nós falamos assim: bom, se Deus deixou os médicos, então vamos buscar um tratamento. O problema já havia sido identificado, que eu é quem não podia gerar, não meu marido. Então, nós buscamos um tratamento que não foi fácil para mim, mas nós fizemos um tratamento de fertilização in vitro. E eu lembro que quando os embriões foram implantados, o médico disse para mim assim: até aqui eu fiz, agora não é mais comigo. Eu falei: como assim, doutor? Agora essa cola para colar no seu útero, para fazer essa criança gerar e virar, não depende de mim, depende de Deus. Um homem geneticista, um homem de reprodução humana, deu essa palavra. E aí naquela semana, depois de ter feito, né, o tratamento, eu fui orar. E quando eu orava, eu chorava muito. E ali, na sala da minha casa, Deus me visitou. E Ele disse para mim: não é desta maneira que farei. Você não vai gerar desta forma. Não é através da mão do homem, mas é através da minha mão. Amém.
E naquela semana, passado mais uma semana, 14 dias depois, eu tive uma hemorragia severa e eu vinha perder os embriões que haviam sido implantados. Foi muito difícil para mim. Eu chorei muito a perda daqueles embriões. Mas o Senhor me visitou novamente, quando eu orava. E Ele dizia assim para mim, o texto, Ana orou, e eu atendi o desejo do coração dela. E eu vou atender o desejo do seu coração. E aí, então, os amigos diziam, mas você não vai fazer o tratamento de novo? Você tem outros embriões congelados? E eu falei, não, Deus vai fazer algo. E eu lembro que eu fui sair de férias, né, com a minha família, com meu marido, e faziam 40 dias que eu tinha perdido os embriões, e nós estávamos de férias, tínhamos ido num parque e tinha um brinquedo, que estava escrito assim, se você estiver gestante, não suba aqui. E eu estava indo brincar naquele brinquedo. E Deus falou assim para mim, não suba neste lugar, porque tem algo aí, que eu tenho uma surpresa para você. Glória. E quando eu fui voltando da viagem, eu comecei a perceber que eu parava para ir no banheiro várias vezes. E aí eu cheguei, comprei, né, um teste de farmácia, mas nem falei nada para o meu marido, porque havia uma expectativa tão grande de gerar há 7 anos, né? E eu lembro que eu fiz o teste 5 horas da manhã, e naquele teste, o Senhor me mostrou lá as duas tirinhas, né? E eu estava grávida, para a honra e glória do Senhor. Deus. Glória a Deus. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. E depois, já gerando, né? Eu lembro que eu fazia os ultrassons e aquela expectativa para saber o sexo. E eu não conseguia ver, porque ela sempre estava com a perna cruzada. Ela estava escondendo até o 5º mês, eu não sabia o que era, porque aquele exame de sangue que descobre, na época era muito caro, não dava para eu fazer. E aí um dia eu estava na sala da minha casa de novo, orando, e eu já tinha nomes escolhidos, seria Letícia ou seria Beatriz, eram 2 nomes, se fosse menina, e menino era Vinícius. E eu estava orando, e o Senhor me visitou novamente, e Ele disse, o que geras é uma menina, e será Esther, porque será intercessora, porque eu farei dela uma grande mulher de Deus. Então, Deus é um Deus que Ele cumpre a promessa. Eu não sei o que você está esperando. Se você ainda não gerou, não desista. Você pode gerar filhos para a glória de Deus. Pode ser que você tenha outros sonhos que pareçam impossíveis, mas o Deus do impossível, Ele quer visitar você nesta manhã. Você não veio aqui por acaso. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. E é como a pastora Fátima falou aqui, né? As promessas de Deus, né? Nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Eu acredito muito na medicina e glória a Deus pela medicina. Mas nós que somos o povo escolhido por Deus, as coisas se manifestam por milagre, né? Pela vontade de Deus nas nossas vidas. Não é a mão do homem, é a de Deus. Verdade. Deus é Deus de milagres. Deus é o Deus de milagre, e eu ouvi isso da boca do médico, porque depois de todo esse tratamento que eu fiz, eu voltei ao médico e ele falou, você gerou? Eu disse sim, e ele disse assim, nossa, você é 1%. E eu falei, o que significa isso? Ele falou, milagre, porque uma mulher, depois de um tratamento de tão severo que você fez de carga hormonal, não era para ter gerado naturalmente, logo 40 dias depois. Então, Deus é um Deus que contraria a lei dos homens e da medicina, amém? E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, chamar a pastora Mércia, para falar das mulheres dos dias de hoje. Amém, glória a Deus. Amados, eu ouvindo aqui cada uma, né, das pastoras, né, falando sobre as mães da Bíblia, né, eu maravilhada, né, maravilhada aqui, dando glória a Deus, né, pelo que Deus faz, né, esse Deus faz nas nossas vidas, esse Deus que fez na vida dessas mulheres, né, na vida de Sara, na vida de Joquebeque, na vida de Ana. Amados, esse mesmo Deus continua fazendo nas nossas vidas. Amém? Continua fazendo. Ele não parou. Ele continua fazendo a obra dele. Então, creia no seu milagre, mãe. Amém? E eu queria falar sobre a mulher
a mulher de Provérbios, né? A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 31:30, na parte B. A pastora Vivi, ela iniciou com esses versos, que diz assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, ou seja, abençoada, ou seja, elogiada, né? Então, nós vemos aqui a mulher aprovada por Deus, a mulher que ama a Deus, amém? E eu posso dizer, amadas, que essa mulher de Provérbio, ela tem essência de Eva, da mãe da humanidade. Porque é uma mulher corajosa, uma mulher valente, uma mulher forte, uma mulher temente a Deus, né? E nós vemos isso. E nós podemos trazer a mulher de Provérbios para os dias de hoje, porque nós vemos isso na mulherada hoje. A mulherada tem, né, aquela força, né? Muitas trabalham fora, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, né? Cuida da igreja. Cuida da igreja, verdade, cuida da igreja. Mas tudo isso, amadas, é possível, por quê? Porque ela tem uma vida em Deus. Amém. Né? É uma mulher confiável, sincera, leal, uma mulher que fala a verdade, uma mulher transparente, abençoadora, faz bem para as outras pessoas, né? Olha para as outras pessoas, pergunta como está, se importa. Tem Isso amor, né? Amor, isso é muito importante, se importar com os outros, ter empatia pelas pessoas, é muito importante isso. E essa mulher de Provérbios traz isso, e nós podemos aprender com ela, amém? Nós temos muito, né? Muito dela e muito a aprender com ela. E aqui também fala que ela é trabalhadora, administradora, é aquela mulher que acorda cedo. Essa sou eu, viu, gente? Glória a Deus. Essa sou eu sou do cedo, eu gosto de acordar cedo, né? Hoje, só abrindo um parênteses aqui, hoje de manhã eu estava, né, levantei bem cedinho, 5 horas da manhã eu estava em pé. Né? Eu falei, tenho visita em casa, e eu falei, vou adiantar o almoço, né? E eu lembrei da mulher virtuosa, eu lembrei desta palavra, né? Eu falei, oh Deus, eu tenho uma qualidade desta mulher, eu levanto cedo, né? E eu gosto de deixar tudo preparado, né? Tudo preparado para o meu marido que levanta, vai tomar o seu cafezinho, sai para trabalhar, para o meu filho, né? Meu filho está até aí, pode falar isso, né? Eu sou desta forma, né? Zelosa. Mulher, que você também seja zelosa pela sua casa. Amém? Eu sei que hoje as mulheres tudo trabalha fora. Isso é muito bom. Nós precisamos mesmo trabalhar fora para ajudar o marido. Nós somos ajudadora. Não é verdade? Nós precisamos, né? Hoje a mulherada tudo trabalha fora. Mas não deixe de olhar para a sua casa. Muitas vezes nós damos mais valor para o nosso trabalho. Eu entendo isso, pelo ganho, porque precisa trazer para casa, né? E porque nós, como mães, eu falo como mãe, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, amados. A gente quer dar o melhor, quer dar mais do que nós tivemos. A gente quer dar o melhor. O que a gente, como mãe, puder fazer, a gente vai fazer. A gente tira o nosso para dar a eles, Isso né? mesmo. A gente não se importa. Não. A gente tira de nós para fazer para eles. Assim, né? São as mães, né? Mas não deixe de olhar para os seus filhos. Não deixe de olhar a mulher para a sua casa. Amém? Muitas vezes nós damos tanto valor para o nosso trabalho. Esquecemos que nós temos os nossos filhos e você precisa cuidar do seu filho. A palavra de Deus diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E hoje é muito difícil criar filho, tem sido muito difícil nessa geração do que nós vivemos. Há anos atrás, né, eu falava isso quando tinha meus filhos pequenos, eu falei, meu Deus, como é difícil criar filhos, né? Mas hoje, nessa geração do qual nós estamos vivendo, eu vi que é bem mais, né, Fátima? Muito. Então, nós temos que estar o quê?
com os nossos filhos, ensinando ele no caminho que ele deve andar, amados. Amém. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção no que os seus filhos estão vendo pela internet. Preste atenção quem são os amigos dos seus filhos. Vá à reunião das escolas. Porque a Muito maioria importante. das crianças, os professores aqui podem falar isso, a maioria das crianças que dão trabalho em escola, os pais não aparecem em nenhuma reunião. Sofrem de ausência. É. De ausência materna, de ausência Muito paterna. ausente os pais. Porque ainda que a gente tenha uma tripla jornada, porque às vezes a jornada da mulher é tripla, né? Sim. Trabalha fora, tem a casa, tem o ministério, nós mulheres tementes a Deus, mas acima de tudo, como a pastora Mércia está falando, nós não podemos deixar de ter um tempo com Deus. E de ter o olhar para o seu filho. Ai, mas eu estou tão cansada, ai, mas eu não tenho tempo para nada, né? Não. Sim, verdade. Mas, Vivian, a palavra de Deus fala, né, que o nosso ministério de mulher começa em casa. Né? verdade. Sim, verdade. Nosso ministério, nosso principal ministério, a gente não pode esquecer isso. Nosso principal ministério é a nossa casa, nossos filhos, nosso esposo. A palavra diz lá em Timóteo, se nós não cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, nós não estamos aptos para trabalhar no reino de Deus, nas coisas de Deus. Porque sempre vai ter o acusador. Ah, você larga a sua casa para ficar na igreja? Você deixa seus filhos para ficar na igreja? Então, seja sábia, mulher. Seja sábia. Comece o seu ministério em casa. Faça por onde as pessoas vão falar, como o livro de Provérbios. Mulher zelosa, mulher cuidadora. Ela sai, ela faz fora, mas ela também faz em casa. Ela faz na igreja, mas ela também faz em casa. Não deixe brecha. Eu tive uma experiência, né, sobre isso que você está falando, pastora, porque é o que eu falei, né, quando eu criava minha filha sozinha. E aí eu comecei nesse processo, vou para a igreja, você começa a se envolver, né, só que eu comecei a me envolver demais, né, e aí teve eu lembro que Deus usou a vida da minha filha para falar comigo, porque trazendo, né, esse alinhamento, né, de mãe, de mulher. E aí eu lembro que ela tinha tirado nota baixa em uma matéria e ela sempre foi boa na escola, assim, né, sempre foi estudiosa, tudo. E aí eu lembro que ela tirou uma nota baixa e eu fui falar com ela, não fui brigar com ela, mas eu fui falar, nossa, mas por quê? Ela falou, mãe, eu não entendo essa matéria e eu preciso de ajuda. Mas você está toda hora na igreja, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, né? Sim, verdade, amiga. A gente não pode abandonar o nosso chamado, o nosso ministério, mas a gente tem que ter o cuidado com a nossa casa, em ver a necessidade do nosso filho, né? Suprir, estar com eles, acompanhando cada detalhe, porque isso é muito importante, porque é uma fase que passa assim muito rápido. Muito rápido, isso né? mesmo. Muito rápido. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos atentos, né? Para não estar trocando uma coisa pela outra. E Deus, ele é amoroso, Ele é misericordioso, né? Ele entende o tempo em que estamos vivendo, né? Isso mesmo. É isso mesmo, amadas. Então, é isso que nós devemos fazer, amadas. A mulher de Provérbios, ela tinha todo vamos dizer assim, o controle. Por quê? Porque ela tinha a vida dela em Deus. É o Senhor que nos direciona. É o Senhor que nos direciona para todas as coisas, né? Então, por isso que nós temos que o quê? Buscar em quê? Buscar em Deus a direção, né? Dentro da palavra. Como podemos conduzir a nossa casa? Como podemos conduzir os nossos filhos? E o Senhor vai ensinar dentro da palavra. Amém? É isso. Amém, glória a Deus, né? E para finalizar, eu só queria falar algo sobre a mãe de Jesus, Maria. Uma mulher que tinha o coração entregue ao Senhor. E por ela ser uma mulher que não era conhecida na época, era alguém que ninguém nem sabia quem era. Mas ela tinha algo, ela tinha dentro dela uma intimidade com Deus, tão profunda, que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E eu quero perguntar para você hoje, você tem tido essa intimidade com Deus? Porque para nós vivermos
Tudo isso que foi falado aqui, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E eu quero convidar você, mulher, agora, para ficar de pé. Todas vocês, aquelas que geraram no ventre, aquelas que geraram no coração e aquelas que têm gerado nos joelhos, porque de alguma forma Deus te chamou e Deus te escolheu para ser mãe, mãe de muitos. Amém? E eu gostaria de chamar você para vir aqui à frente, porque nesse momento nós vamos fazer um ato profético sobre a sua vida, um ato de oração. Amém? Vem se dirigindo para frente e eu vou passar aqui para a nossa pastora Sumaia poder ministrar sobre a sua vida esse tempo de oração. Amém? As pastoras vão aqui ajudar em oração. Eu gostaria que você tivesse vindo aqui à frente. A gente não quer demorar porque é um dia especial e a mãe sempre que corre, né? Eu tive a graça hoje de levantar e minhas filhas fazendo já o almoço. Então, eram 6 horas da manhã, minhas filhas lá fazendo o almoço para a glória de Deus. Mas foi maravilhoso poder enxergar essas mulheres aqui de Deus, como elas caminharam, né, por meio da palavra, como elas permitiram ser ouvidas pelo Espírito Santo, ser conduzidas durante essa trajetória de maternidade. Cada uma nas suas dificuldades, cada uma no seu legado, né, em que Deus foi concedendo a elas. Eu tive a graça de ter 3 filhos. Eu tive 4 gestações, uma eu perdi. Mas eu não tive a graça de ter a minha mãe. Quando minha mãe morreu, eu não tive filhos. Quando minha mãe faleceu, logo em seguida, após 1 ano ou 2, eu fiquei grávida. Então, minhas 3 gestações foram sozinhas, tipo Eva. Eu não tive quem me ajudasse, eu não tive quem me orientasse. Eu não tive quem me ajudasse a dar banho nos meus filhos. Eu não tive quem, no período da quarentena de ponto, já no 3º dia de gestação, cuidasse de mim para que pudesse cuidar dos meus filhos. Não, eu com pontos, 3 dias de sair da maternidade com os pontos, 3 partos normais, cuidando da casa, cuidando do filho, limpando casa, marido tendo que trabalhar, indo cedo, voltando tarde. Então, eu não sei o que é ter uma mãe do lado, uma amiga, uma auxiliadora, alguém que tivesse me ajudado com meus 3 filhos. Mas em tudo eu fui agraciada. Em tudo eu fui ajudada, em tudo eu fui suprida, em tudo eu recebi uma força e a unção de um boi selvagem para cuidar da minha casa, dos meus filhos, e lutar por eles, e luto por eles até o dia de hoje. Eu sou como uma leoa diante do Senhor, onde o inimigo não entra pela porta, não entra pela janela, porque onde ele vai entrar, eu identifico a distância e coloco para fora. Não deixo ninguém vir e romper o propósito que Deus tem para os meus filhos. Ser mãe é ser isso. Ser mãe é viver um legado. Ser mãe é gerar filhos para o reino de Deus. Hoje eu entendo que a união minha e do meu esposo é para gerar um legado através dos meus filhos. Vocês acham que o futuro desta igreja, o futuro do nosso ministério vem de mim, dele? É através dos meus filhos. Eu construo, ele constrói pelos meus filhos. Meus filhos, a expansão do reino. Meus filhos, a expansão da obra de Deus na terra. Eu sou como Ana, aquela que prepara para o Senhor. Você tem que ser como Ana, como Jequebede. Você tem que ser como Sarai, que através de Sarai foi gerada uma nação. Você tem que ser como Eva, que foi a primeira mãe, que gerou todo um povo para ser uma descendência, um legado por meio de Deus. Você é essa mãe que Deus te levantou para gerar filhos para a obra de Deus. Pastor, eu não sou mãe. Você é mãe, sim. Você sempre vai ser uma mãe espiritual. Gerando no teu ventre, não. O teu ventre tem vida. O teu ventre tem útero, tem ovário. Você é uma geradora espiritual. Você é obra de Deus aqui na terra, mulher. O que a tua boca declarar será profetizado e vivido em nome de Jesus. Você que gera, você que nunca gerou, vem aqui à frente. Você que é solteira, levanta como profeta de Deus, que você é na casa do Senhor, que você é no reino de Deus. Eu quero que você venha na frente e você vai profetizar. Você vai profetizar em nome de Jesus para esta nação, para este ministério, para esta casa, para as famílias, em nome de Jesus Cristo, amém? De quem é seu filho, mulher?
O seu filho é do Senhor. Os meus filhos é dele. E hoje ele falava para mim, eu uni vocês dois com um propósito na vida dos três. A expansão do reino na terra. O semente do grão de mostarda. Ela começa aqui, ó, naquela sementinha. Mas o que nós vemos é muito maior. E eu vejo meus 3 filhos espalhando na terra. Eu vejo os meus 3 filhos alcançando o mundo para o Senhor. São como as flechas. E os meus olhos não é para contemplar o meu chamado. Os meus olhos é para ver e contemplar aonde Deus vai levá-los. Essa é a minha maior satisfação. É ver a obra de Deus na vida deles. Eu completei o meu maior chamado. O dia que eu viver isso. E aí sim virá os netos. Ele já me mostrou meus netos. E eu vou ver eles chegando nos lugares inimagináveis que os meus filhos não chegaram. Eles vão chegar. E eu quero levantar, eu quero fazer um ato profético ousado. Ousado. Essas mulheres vão orar. Mas eu quero chamar aqui as solteiras, que são profetas. Vem aqui. Tudo profeta de Deus. Vem, Maria, Ju, vem, Neide, tudo profeta. E vão profetizar como jovem. Para essa futura geração de filhos que estão aí, ó. Vem, Ju, vem, Maria. A Ju faz aniversário hoje. A Ju, a Senate também, 2 presbíteras fazendo aniversário no mesmo dia. Que graça. Vem, as que não têm filho, vem aqui. A Grace não tem filho, vem aqui. As que não têm filho, vem. Todas que não, vem, Bruna, tudo que não tem filho, vem aqui. Todo mundo que não tem filho, vem aqui para cima. E vocês com respeito, temente que tem a palavra de Deus na boca, amém? Que tem sonhos. Hoje nós vamos fazer diferente, esse ano. Todo ano a gente sempre ora. Vocês também, vem aqui. Pode vir aqui nesse altar, pode subir aqui. Vamos subir, pode subir aqui nesse altar. Sou solteiras, vem aqui. Vamos subir aqui nesse altar. Vamos lá, todo mundo aqui, ó, os que não tem filho. Todo mundo aqui, ó, que não tem filho. Pode subir nesse altar aqui. Não tem. As solteiras é que não tem filho. As casadas que não tem filho, as solteiras que não tem filho. Que não tem filho, né? Porque tem moça que é solteira e que teve filho, e tudo bem. É mãe, ok? Então vamos lá. Todo ano a gente chama, a gente ora pelas casadas que têm filho e as que não têm filho para ter. Esse ano eu quero a bênção dessas mulheres de honra aqui, ó. Tudo mulher de honra. Tudo mulher de honra. São meninas que têm se guardado em Deus, que têm esperado no Senhor, que têm vivido o dia a dia diante dEle, na promessa, esperando a promessa. Porque se fosse para ter, teria. Você está fazendo o que aqui? Volta para cá. Ai, meu Deus, essas mulheradas me dão trabalho. Vem aqui, mulherada. E uma honra. É uma honra pastorear vocês. É uma honra. É uma honra pastorear vocês. É uma honra. E eu quero chamar uma pessoa aqui especial que eu não poderia deixar de chamar. Eu vou chamar 2 pessoas. Não, eu teria que chamar mais. Mas não dá tempo. Mas eu quero chamar uma especial, que é uma pessoa que eu admiro muito. E que eu gostaria que orassem por todas nesse sentido. Eu quero chamar aqui a Maria. A Maria, ninguém conhece a Maria, né? Maria como uma... Ali também vou chamar, que é a segunda pessoa que eu vou chamar. A Maria como uma mãe. Ela é mãe. Ela é mãe sem ser mãe, mas ela é como mãe. Estou errada, Ju? A Maria, ela tem a Ju como filha, né, Ju? Ela puxa até a orelha da Ju, né, Ju? E até honra a Ju. Então, a Maria como uma mãe, ela adota, ela é mãe, né? E eu quero muito que você orasse. Pelo coração que você tem, pela mulher que você é.
Eu quero honrar essas mulheres solteiras. Eu quero honrar vocês nesse altar. E eu quero que a Maria olhe, você, mãe, vai estender as mãos por ela. Você quer receber, né? Não, hoje você vai dar. Você é mãe, você vai dar, você vai estender a mão por elas. E as pastoras vão andar estendendo as mãos como pastoras que somos, que amamos cuidar desse rebanho. Nós vamos estender as mãos por elas. Amém? Amém. É uma honra. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Eu falo que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós deveríamos andar, nós cristãs, deveríamos andar com um sorriso no rosto, porque nós não fomos abandonadas, nós fomos chamadas, nós fomos acolhidas, nós fomos resgatadas por um Pai de amor. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você é o povo que Deus escolheu para Ele. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos um destino. Nós temos um lugar de refúgio. Nós temos um lugar aonde nós vamos chegar. Como as meninas mesmo falaram hoje, trouxeram tantas referências bíblicas, mas nós temos um manual na mão que nos ensina como ser. Nós temos um manual, você que é mãe, que teve esse privilégio de gerar no seu ventre. Que coisa gloriosa. Você imaginou que Deus preparou para você algo semelhante ao que Ele fez? Ele criou, Ele confiou em você, mãe, o direito de criar, de gerar no seu ventre. O Senhor confiou, Ele dividiu, Ele compartilhou com você. Eu acho que se eu fosse mãe, eu acho que eu seria uma pessoa extremamente orgulhosa. Mas eu falo orgulhosa no sentido de alegria no meu coração. Porque é algo glorioso você gerar, você carregar, você nutrir. Que prazer é esse de dar alimento a uma criança, de sustentar. Eu sei que para muitos pode ter sido um grande trabalho, mas quando a gente olha e vê que coisa gloriosa, Deus não precisava que você fosse um portal nele na terra. Ele simplesmente poderia ter feito, ele poderia ter falado como ele falou, haja luz e houve luz. Mas ele não fez isso. Como ele criou Adão, ele pegou o pó da terra e criou o homem. Não, ele confiou a você. Ele compartilhou com você esse direito de criar, da criação. Você é um presente valioso de Deus. Você nunca pode se achar menos do que você é. Você é muito importante. Você é uma pessoa que tem um grande valor. Nunca deixe as circunstâncias da vida falar que você não tem valor, porque você é valiosíssima. Você, mulher, é valiosíssima. Você, mulher, o Senhor confiou nas tuas mãos o direito de ter um amor que é comparado ao dele. Que amor é esse que é comparado ao amor de Deus? Que coisa gloriosa o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu, como a pastora falou, eu não gerei filhos, mas eu sou uma pessoa grata por ter mãe. Eu sou uma pessoa grata a Deus e vejo a glória de Deus. Eu sinto esse poder de Deus. E se o Senhor não confiou, agracie, abrace as pessoas como se você fosse, porque o Senhor confiou nas suas mãos o direito, como a pastora falou, de gerar em oração, de amar. Esse amor que Deus colocou em nós, mulheres, é algo valioso, é algo precioso, é um amor que rompe barreiras, é um amor que vai aonde a gente não entende, aonde a gente não alcança. Se valorize e agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer, bendizer o teu santo nome, Pai bendito, porque eu creio, Senhor, que nós somos o povo mais feliz da terra, não porque somos, Senhor, diferente, mas porque temos o Senhor no nosso coração, e o Senhor faz a diferença de todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer pelas mulheres que geraram essas mulheres que estão aqui, e elas muitas vezes não estão aqui, Senhor, no nosso meio, talvez já foram recolhidas, Senhor. Eu quero te agradecer pelo ventre que geraram essas vidas. Eu quero te agradecer, Pai bendito, por cada mulher que o Senhor trouxe ao mundo. O Senhor trouxe ao mundo, o Senhor deu o direito de viver, o Senhor deu o direito de gerar, o Senhor colocou alegria no seu coração, o Senhor colocou a força, Senhor, de um boi selvagem, a força de um leão, porque quando nós olhamos para uma mãe, nós enxergamos uma mulher guerreira, nós enxergamos uma mulher forte, nós enxergamos uma mulher que abriu mão dos seus prazeres, nós enxergamos uma mulher que abriu mão do seu egoísmo para viver, Senhor, mais, Senhor, do que o Senhor tem. Senhor, nós oramos por aquelas que são mães, mas não geraram do seu ventre, mas adotaram, Senhor, geraram no seu coração. Essas também são mães, porque geraram no seu coração. O Senhor deu a graça. Pai, abençoa, dando sabedoria a cada uma delas, Pai, nesses dias, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha olhar para o coração de cada uma delas, Deus. Elas têm sonhos, elas têm planos, elas têm propósitos no coração delas, Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que cada sonho, que cada projeto, que cada propósito que tem no seu coração venha ser alinhado com aquilo que está no teu coração, e que o Senhor venha, Senhor, sobre cada uma delas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, concedendo, Senhor, aquilo que é conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, e gera no coração dessas mulheres gratidão, Senhor, por ter gerado filhos. Coloca no coração delas, Senhor, a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Remove a dor, remove a amargura, Senhor, que há no coração delas, e gera cura, Senhor, na sua alma, gera cura no seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que elas olhem para a vida, Senhor, para que elas olhem para os seus filhos, Senhor, com gratidão, com amor, Senhor, no seu coração, porque o Senhor confiou a elas algo que só o Senhor fazia. Só o Senhor podia fazer. O Senhor compartilhou com cada uma delas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada jovem que está aqui, que também não deu a luz, que não gerou, Senhor, no seu ventre. Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria para cada uma, Senhor, e assim como foi falado da história de Ana, assim como foi falado da história de Sara, Senhor, aquelas que são casadas, que ainda não geraram no seu ventre, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor, neste lugar. E assim como o Senhor mudou a história de Ana, muda a história, Senhor, delas, muda a história daquelas, Senhor, que querem gerar filhos, muda a história daquelas, Senhor, que querem dar luz, em nome do Senhor Jesus. Atenta, Senhor, a oração das tuas filhas, Pai. Senhor, eu também quero orar por aquelas que são jovens, Senhor, assim como eu, e são solteiras, Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dando a elas sabedoria, que a coisa mais importante que nós tínhamos que receber, nós recebemos de Ti. Nós recebemos a salvação, nós recebemos, Senhor, o direito de ser íntimas Tuas, Senhor. Pai, que elas venham se guardar em santidade, Senhor, que elas venham ter um coração voltados para Ti,
Gratos, Senhor, gratos, ó Deus, porque eu creio, Senhor, eu creio, Deus, que os teus planos não serão frustrados, e os teus planos a respeito de nenhuma de nós, Senhor, será frustrados. Pelo contrário, os teus planos, Senhor, acontecerão, porque a tua palavra fala que o teu agir, Pai, ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, eu oro, guarda o coração dessas meninas, guarda o coração de cada uma delas, para que a confiança e a segurança de cada uma de nós esteja em Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por aquelas que são líderes, que são pastoras, como ministraram aqui no altar, e tantas outras. Senhor, dá ousadia, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento para esse tempo, entendimento, Senhor. Estamos passando por tempos difíceis, Deus. Dá para cada uma delas a sabedoria que vem do alto e que só o Senhor tem e pode mudar a história, Senhor. Nesse tempo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu não poderia deixar de chamar a Maria, por quê? Nós estamos entrando nos 5 ministérios, e a Maria tem um chamado profético, e como profeta, o Senhor me leva a chamar no altar, e pela vida de santidade, por ser uma moça solteira, e a vida de santidade que ela carrega em Deus. Então, como não usar uma pessoa nessa área? E eu gostaria de chamar a Neide, que vai interceder pelas crianças. Essa geração de crianças como intercessora, instrumento vivo, instrumento santo. Uma pessoa que vive uma vida de santidade. E quando eu falo que alguém vive uma vida de santidade, eu sei o que eu estou falando da vida de santidade. Ok? E baseado nisso, ela vai interceder por essa geração que são nossos filhos. Mãe, você só é mãe porque você tem filho. Então, teu filho é o que Deus te deu para carregar. A trajetória de 9 meses, 7 meses, 8 meses você carregou, representa a trajetória de uma vida inteira, que você vai ter que viver em oração por ele. Você pediu para ser mãe. Muitos aqui pediu para ser mãe. Você quis ser mãe. E você vai ter que ser mãe até o dia que você viver em oração. Seu filho vai casar, seu filho vai ter a vida dele, mas você continua derramando a sua oração, sua intercessão. Não só pelos seus filhos, mas pelo legado que vai ser os seus netos. Você vai amar a sua nora, o seu genro como seu filho. Não é mais nora, não é mais genro, é filho. E o seu genro e a sua nora vai ter que te amar não como sogra, como mãe também. Amém? Como mãe. E o pai, o sogro como pai também. É uma família, corpo de Cristo. Nós não caminhamos como o mundo, nós caminhamos como Cristo. Não entramos na vida deles de casado, mas somos intercessores à distância. Olhamos, não precisamos saber o que está acontecendo no casamento. O próprio Espírito revela e na calada, sem abrir a boca, intercedemos. Muitas coisas eu sou calada. Tudo o Senhor mostra. Eu fico imaginando a mãe que tem filho casado. Deve ver tudo. Mas não deve ser aquela que contamina, mas aquela que edifica por meio da oração. Eu quero que a Neide, como uma mulher de Deus, vai orar pelas crianças. Nisso estão meus filhos. Né? A Daniel está aqui, estava no hospital, veio direto do hospital. Estou muito grata a Deus. Nós estamos muito gratos a Deus pela vida da Dani, amém? Pai de amor, Deus eterno, santo, glorioso. Senhor, nós oramos pelas crianças, Senhor, desta igreja e desta nação, ó Pai amado. Crianças, ó Deus eterno, que estão sendo adotadas, ó Pai amado, pela internet, pelas redes sociais, Senhor Deus, por pessoas, ó Deus eterno, que não é da família, por pessoas com ideias, ó Pai amado, diferentes, distantes, Senhor Deus, do que Tu tens para eles, ó Pai amado. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia por crianças, ó Pai amado, que agora sofrem influências, Senhor Deus, influências malignas, ó Pai
Pai amado. Pai, em nome de Jesus, gera, Senhor, dentro de casa, Senhor, a amizade. Que não seja só relacionamento de pai com filho, de irmão com irmão, mas que seja uma amizade, Senhor. Gera um relacionamento de amizade, onde um quer saber do outro, onde um tem um olhar, Senhor, cuidador, Senhor Deus, pelo outro. Que os pais, Senhor Deus, venham entender, ó Pai amado, o que eles têm na mão, que é uma promessa, que é uma bênção, que são os filhos, que os filhos te pertencem, Senhor Deus, e que eles, ó Pai amado, têm que cuidar, Senhor, espiritualmente dessas crianças, Senhor. Que ensinar o caminho não é só trazer a criança aos domingos na igreja, mas ensinar o caminho é dentro de casa. Quem educa são os pais. A escola só informa, ó Pai amado, só ensina, Senhor, matérias, mas a educação, Senhor Deus, os princípios, Senhor, vem de dentro do lar. Senhor, ó Pai amado, tira de dentro das casas, Senhor Deus, as palavras, as frases que dizem que já cansou de educar, já cansou de falar e a criança não ouve, já cansou, agora já abre mão. Deixa ele deixa que o mundo ensine, deixa que ele vai aprender por conta própria. Pai amado, que essas palavras, Senhor Deus, não existam dentro da casa dos seus filhos, ó Pai amado. Que eles tenham, Senhor Deus, as mães, os pais, Senhor Deus, uma necessidade, Senhor, tocada pelo Teu Espírito, Senhor Deus, de ensinar, de insistir, Senhor Deus, de não se importar que a saliva seque, mas que fale, refale, fale mais uma vez e não se canse, Senhor. Não abra mão, Senhor, da bênção que Tu colocou na mão deles. Que não abra mão, Senhor, de falar e falar e falar, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus eterno. E cria, Senhor, identidade dentro das casas, dos pais, que os pais venham saber quem são em Ti, Senhor, e o papel deles dentro da casa, Senhor. E que as crianças gerem, Senhor Deus, essa identidade para os filhos, que os filhos sabem quem são, Senhor Deus, que não precisam, ó Pai amado, de estar no bando, agradando o bando, agradando a turminha, que eles saibam exatamente quem eles são em Ti, Senhor, que eles tenham convicção de quem eles são, que eles sejam sal, que eles influenciem e não sejam influenciados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças, ó Pai amado, tenha misericórdia desses ataques, ó Deus eterno, que as crianças estão sofrendo, Senhor Deus, desde a eternidade, desde pequenos, Senhor Deus, estão tentando influenciar e tirar eles da família. A ideia é essa, tirar do centro da família, do núcleo da família, para que ali eles sejam como zumbis e sejam, Senhor Deus, como robôs direcionados como o mundo quer. Senhor, desperta pais e mães neste lugar, Senhor, para criar os filhos, Senhor Deus, com princípio, identidade, Senhor Deus, que eles saibam quem eles são, Pai. Em nome de Cristo Jesus, coloco cada criança, adolescente e jovem na Tua presença. Espírito Santo, venha tocar em cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A Bruna vai cantar o cântico agora. Em seguida, nós já vamos encerrar. Aguarde em pé, mãe. Som. Fê, pode colocar aqui em cima no retorno para mim? O branco. Aleluia, Jesus. Essa canção é em homenagem a todas as mamães e mulheres. Uma mensagem muito especial de nós da Igreja Batista Moraxá. Preciosa, vale mais que rubis, maravilhosa, foi projetada assim. Tão preciosa, vale mais que rubis, maravilhosa, foi projetada assim. Carrega em si a beleza de todo o universo e encanta. Mulher preciosa, espalhe o seu perfume por onde passar, dá cores
artista com o seu pincel na mão. Veja seus traços feitos com perfeição. Como a luz da aurora, ela se levanta e brilha. Mulher preciosa, espalhe o seu perfume por onde passar. Dá cores à vida quando preto e branco tudo parece estar. Você é única, linda, preciosa. Você é única. Quando as nuvens encobrem o sol, ele continua a brilhar. Cada estação tem um tempo certo para terminar. Não deixe nada nem ninguém te parar. Floresça no inverno, floresça no verão. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que um dia imaginou. Se dessas nuvens fecham o céu, persista e brilhe, e brilhe. Mulher preciosa, espalhe o seu perfume por onde passar. Dá cores à vida quando preto e branco tudo parece estar. Você é única, linda, preciosa. Você é única. Floresça no inverno, floresça no verão. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que um dia imaginou. Se dessas nuvens fecham o céu como o sol, persista e brilhe, e brilhe. Mulher preciosa, espalhe o seu perfume por onde passar. Dá cores à vida quando preto e branco tudo parece estar. Você é única, linda, preciosa. Você é única. Glória a Deus. Mãe, eu quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe como mulher, que você se cuide. Você se olhe para a sua saúde. Você precisa estar inteira. Você precisa se encontrar. Você precisa voltar a descobrir as coisas que você ama, que você deixou de perder no decorrer da gestação e do crescimento dos seus filhos. Mãe, você precisa voltar a encontrar o seu gosto, a cor que você gosta, o perfume que você ama, o aroma que você identifica, o alimento que o seu paladar se apetece. Você precisa fazer um check-up, olhar para a sua saúde. Mãe, você não é uma mulher maravilha, você é uma mulher de carne e osso, de sentimentos, de emoções, e que precisa cuidar da sua saúde para que você veja os seus filhos e veja os seus netos. Você vai fazer isso com você? Você vai cuidar de você? Né? Você vai ter um tempo para você, mãe. Você vai parar para tomar o seu café
e poder olhar para o céu e desfrutar daquele momento de plenitude da presença de Deus. E se desfrutar na presença de Deus, você vai esquecer ao seu redor, você vai esquecer as preocupações de pôr comida no prato do marido e dos filhos e parar um pouquinho por você. Mãe, seus filhos precisam ver isso em você, para que eles identifiquem que você é de carne e osso como eles. Amém? Levanta as suas mãos agora. Essa pérola representa, como disse a pastora Fátima, ela representa, como foi que ela falou? A pérola na mão, né? Uma transformação, ok? Como fala na ostra, né? Que a partir do sofrimento é zelado o melhor. Deus tem falado muito isso comigo, Sumaia. Você corre tanto, é tempo de você cuidar de você. Eu quero que você cuide de você. Eu quero levar essa igreja a cuidar de si. Mas, acima de tudo, deixar que Cristo cuide de você. Amém? Senhor, tudo que movimenta essas mulheres a não viver esse lugar de honra, de valor próprio, porque o valor próprio nasceu de ti. O Senhor tem valor próprio. O Pai tem valor próprio. E nós queremos viver um valor próprio governado pelo Teu Espírito. Um valor próprio que nos leva a nos amar e nos cuidar, para poder cuidar e amar. Que esse cultivo, Senhor, comece a ser gerado pelo Teu Espírito Santo agora. E leve todas essas mulheres a sair desse lugar de cansaço, de fadiga, esse lugar de exaustão, de falta de valor, mas levar elas como mulheres, como mães, que carregam uma casa inteira, e muitas vezes abrem mão da própria vida por uma casa inteira. Eu quero pedir agora o Teu alinhamento, Santo Espírito, ajudando-as a se ver por meio dos Teus olhos, e ver o valor que elas têm, o quanto que elas são amadas, em nome de Jesus. Abençoamos esse dia, abençoamos esse almoço, a tarde e a janta, um tempo incomparável, Senhor, da realidade do Teu poder como família, na vida de cada uma que aqui está, e daquelas que não puderam estar, porque estão lá em suas casas cozinhando, para receber a família, Pai. Nós abençoamos até os que não puderam vir, Pai, para que tenham um tempo maravilhoso em nome de Jesus, Senhor.